Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 18 até o verso final. Quem encontrou aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do 18 em diante? Todo mundo encontrou? Vocês me autorizam a ler? Eu estou com a Almeida Revista e Atualizada, ok? Diz assim a palavra de Deus: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, ou seja, tolo, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha essa declaração de Paulo. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Feche os seus olhos nesse momento, depois dessa breve passagem da palavra de Deus. Vamos falar com o nosso Senhor, vamos preparar o nosso coração na presença dEle para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível. O Senhor tem colocado pão todos os dias na nossa casa. Somos gratos por isso. O Senhor tem nos abençoado com a Tua presença, com a Tua palavra. Deus, nós estamos agora diante deste texto que foi lido e será exposto. É a Tua palavra, Senhor, inspirada pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Paulo escreve esta carta em Éfeso. Ele mesmo diz muito claramente que ele ficaria em Éfeso até o Pentecostes. Ele estava em sua terceira viagem missionária, entre os anos de 52 e 57 depois de Cristo. Provavelmente essa carta ele escreve no ano 55 depois de Cristo, da cidade de Éfeso. Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor. Paulo inclusive escreve uma carta aos irmãos em Éfeso. Nós temos uma outra carta muito especial no Novo Testamento, no capítulo 2 do Apocalipse, que foi escrito para essa igreja. De lá, Paulo recebe notícias. Olha que interessante. Lá no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, Estéfanas, que era as primícias da Acácia. Acácia era a grande região proconsular, cuja capital era Corinto. Então Estéfanas era a primícia da pregação do evangelho de Paulo na cidade de Corinto. Então de Estéfanas
Fortunato e Acaico, Paulo recebe uma carta simples. Uma carta escrita por esta comunidade, a comunidade de Corinto, com algumas perguntas, alguns questionamentos sobre a vida. Por isso que Paulo, muitas vezes, por exemplo, no capítulo 7, acerca das questões do relacionamento, no capítulo 8, acerca dos alimentos sacrificados aos ídolos, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, acerca dos dons extraordinários, Paulo está, através dessa carta, respondendo às perguntas que essa comunidade estava fazendo. Paulo era um pastor preocupado com vidas. Suas cartas não eram abstrações filosóficas, não. Eram cartas que tinham a organicidade de serem respostas para o cotidiano desta comunidade e de outras. Ele era um pastor. Ele plantou igrejas. Ele constituiu presbíteros. Ele discipulou os seus líderes que formou. Avisado pelos da casa de Cloé, primeiro capítulo da carta aos Coríntios, avisado por Cloé, pela casa de Cloé, ele descobriu que haviam facções, entre aspas, partidos políticos, que se constituíram em torno de nomes. Uns se diziam de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, outros de Jesus. Estes homens não tinham nada a ver com isso, mas partidos foram constituídos em torno destes nomes. Uma comunidade que deveria ser uma comunidade unida, unificada em torno de Cristo, agora estava faccionada. E Paulo agora tem que lidar com isso. Ele, por exemplo, através de perguntas retóricas, pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos por meio dos quais crestes. Ele responde com veemência, com clareza: servos. Eu plantei, Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo de Deus. A teologia de Paulo era clara e absoluta. Ele precisava corrigir a igreja. E aqui no final do capítulo 3, é como se ele fechasse a tampa dessas discussões. Nós encontramos o ápice do pensamento do apóstolo Paulo a respeito destas facções. Paulo diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Corinto interiorizou princípios do mundo antigo. Você sabia que nas ágoras, nas praças públicas de Corinto, filósofos disputavam retoricamente a atenção da torcida? Então imagine numa ágora, numa praça antiga, estoicos, epicureus, platônicos se encontrando e torcidas que se constituíam a partir destes pensamentos. A comunidade de Corinto interioriza um princípio secular, mundano, e se facciona em torno de certos líderes. E é por isso que o apóstolo Paulo questiona a sabedoria deste século. Porque qual é a fundura, a interioridade de Deus? A interioridade de Deus é a cruz. É a cruz de Cristo.
é o escândalo para os judeus, para os gregos. Quando nos aprofundamos na carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que o centro do evangelho é a cruz. A verdadeira sabedoria é o Deus crucificado. É o Deus que assume a carne humana, assume a condição humana e se coloca neste caminho crístico, nesse caminho doloroso, como um servo sofredor. Em Cristo se cumpre as profecias de Isaías 49, 52, 53, o servo sofredor. Como uma ovelha muda, o Deus encarnado assume as implicações das nossas próprias violências. Por isso João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Isso é um escândalo, irmãos, para os judeus, para os gregos, um escândalo. Um Deus encarnado, crucificado, vencido na cruz do Calvário, numa morte ignominiosa, humilhante, aviltante. Como assim? Paulo diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto. Olha como ele inverte a lógica dos gregos, como ele inverte a lógica dos coríntios. É impressionante. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não confiem na sabedoria deste tempo. Não confiem na intelectualidade deste tempo. Confiem no escândalo da cruz, na loucura que é a sabedoria de Deus. Aliás, se você se considera sábio, torne-se estulto. Torne-se tolo. Lá em Romanos capítulo 1, verso 22, Paulo diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos, e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança de homens corruptíveis, répteis e toda sorte de quadrúpedes e animais. Irmãos, a sabedoria deste século nos leva à idolatria, nos leva aos escândalos deste tempo. E é por isso que nós precisamos assumir a estultícia do Evangelho, a tolice do Evangelho, entre aspas, a ignorância do Evangelho. É melhor ser ignorante, porque é assim que eles estigmatizam a igreja de Jesus. Nós recebemos no lombo os estigmas deste século. Vejam um bando de primitivos, vejam as pautas que eles defendem. Defendem família, defendem uma verdade transcendente. Veja como eles são primitivos, como eles são ultrapassados, como eles são fundamentalistas. Não são os estigmas desse tempo? Irmãos, veja a inteligência do tempo contemporâneo. Vejam as defesas, por exemplo, neste século, o hedonismo é um valor. A busca pelo prazer desenfreado vale tudo. Hedonismo, tudo pelo prazer, não há limites para o prazer. E aí, quando você se enxerga em filosofias assim, em conceitos assim, o seu corpo está dinamitado por essa loucura. Irmãos, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, esse corpo não deve se juntar, não deve se unir às prostituições, tornando-se um com as prostituições, porque o corpo que temos é templo do Espírito Santo de Deus. Veja como o Evangelho aprecia o corpo. Num contexto absolutamente helênico, grego,
em que Platão dizia o corpo é cárcere da alma, é uma prisão da alma, a fé cristã diz assim: o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus se fez corpo, como nós. Veja como o Novo Testamento valoriza o corpo, valoriza a sexualidade. A sexualidade. Deus fez homem e mulher e tornou essa relação cósmica. É a maior das relações. Não existe relação que se equipare à relação de um homem e de uma mulher. Me perdoe, só que o hedonismo, essa hemorragia de gêneros que a gente enxerga nesse tempo, tem dinamitado os limites que o corpo impõe. Agora, ultrapasse os limites do corpo. Irmãos, tem muitos anos que eu trabalho em madrugada, evangelizando pessoas. Não brinque com os limites do seu corpo. Não viole os seus próprios limites. Eu conheço um homem que está há 40 anos sem beber. Ele faz o AA, que é uma instituição muito interessante. Pensa numa pessoa alcoólatra, que quase perdeu sua família inteira por causa do álcool. E ele diz assim: até hoje, eu venci o álcool, hoje, mais um dia que eu venci, 40 anos sem beber. Ele não passa na rua do bar onde ele bebia. Ele não tem coragem de passar, ele desvia o seu caminho, porque ele sabe os limites do seu corpo. Não ultrapasse. Quantos homens estão aí escravizados em vícios sexuais, quase intransponíveis? O cara não consegue ser feliz dentro do casamento. Ele está alvejado, ele está dinamitado, ele está destruído, ele não consegue ser feliz com a sua esposa. Quantos? Não brinque com o corpo. O hedonismo é o conceito desse tempo. Abrace o hedonismo e o que você vai ver é o seu corpo sucumbindo ao desespero. Ao desespero, irmãos. Quer ver um outro valor desse tempo? Consumismo. Consumismo. Você já viu pessoas viciadas em compra? Por quê? Porque estão agonizando dentro de si mesmos. Não suportam nem conviver com os seus próprios corações. E aí o que eles fazem? Eles alimentam a sua alma comprando. Tem gente que vai num shopping num dia comum, sai de lá gastando 30 mil reais. É desesperador, irmãos. Aprenda sobre a solidariedade. A solidariedade vai dar a você um propósito. Sabe por quê? Porque essas centenas de sapatos que você tem não conseguiram dar a você sentido. Pastor, eu tenho 2 pés e tenho centenas de sapatos. Nem se você fosse uma, como é que chama aquele bichinho cheio de pé? Uma centopeia, você conseguiria calçar tanto sapato. Irmão, você não é centopeia não, precisa de tanto sapato não, 2, 3 já é suficiente para o seu dia a dia. Agora pessoas estão no frio. Esses dias chegou um irmão lá na igreja e falou: Randes, eu estava com dezenas e dezenas de agasalhos, de casacos. Chegou com um monte lá na igreja. Eu tenho só um corpo. Eu não tenho nem tantos dias assim para vestir tanta roupa. Isso é o consumismo, irmãos. O consumismo vai levando o nosso coração à loucura. Você compra um tênis hoje, daqui a pouco eles lançam outro. Agora é o tênis que ilumina, agora é o tênis que salta, agora é o tênis que corre, é o tênis que não sei o que. Aí você vai indo. Quando você vai ver, você está obcecado pelo consumismo. Não tem fim. Não tem fim. Até jogos. Já viu gente perdendo tudo
tudo, a dignidade, o amor por si mesmo, por sua família, por causa de jogos. Irmãos, hedonismo, consumismo, relativismo. Não, pastor, eu vivo pelo que eu sinto. Eu duvido que você compraria um apartamento num prédio que o engenheiro disse assim: eu construí pelas minhas sensações subjetivas. Como é que você construiu esse prédio? Você fez cálculo? Para que cálculo? Eu senti fortes emoções, arrepios e construí esse prédio de 20 andares. Eu duvido que você subiria nesse prédio. Eu não subiria. Eu duvido que você colocaria o seu coração numa cirurgia de um cardiologista que tem simples sensações. Não, irmão, não dá. Ah, você é formado? Não, eu tenho sensações de que eu vou alcançar o resultado. Ninguém, a subjetividade tiranizou o raciocínio humano. As pessoas não estão raciocinando neste tempo. Lá em Londres, uma passeata com centenas de pessoas que assumiram a identidade canina. Quem você é? Eu sou um cachorro. Dá vontade de rir, mas eu não rio, por respeito a esse tipo de raciocínio dinamitado, deteriorado. As pessoas estão perdendo o cérebro e dizem que estão pensando. Dizem que isso é intelectual. Você só tem um corpo, irmão. Se desligar uma pecinha do seu corpo, aí você cai duro no chão e não sobra nada, porque você é o seu corpo. Eu não gosto do meu corpo, pastor, o que eu faço? Ou se aprende a conviver com o seu corpo, ou você vai dar fim ao seu corpo. Eu já tive que ir em muitos hospitais, porque teve gente que já tomou um monte de remédio para se matar. Hedonismo, consumismo, relativismo. Não existem verdades, pastor. E se eu perguntar, esta premissa é uma verdade? Não existem verdades, é uma verdade? Ora, se não existem verdades, é uma premissa verdadeira? Ora, então existe uma verdade. Existe uma verdade, precisa existir. E graças a Deus sabemos que a verdade é uma pessoa. Se sabedoria é ser relativista, se sabedoria é ser hedonista, se sabedoria é ser consumista, eu prefiro a estultícia, eu prefiro ser tolo, eu prefiro continuar crendo, irmãos, na família. Na família. Não há relação mais saudável do que aquela construída dentro de uma aliança. Dentro da segurança de uma aliança. É uma relação cósmica, irmãos, porque pressupõe gerações anteriores e as próximas que virão. O casamento foi criado por Deus e não há nada superior ao casamento, nada. Esses dias eu vi um grande empresário que perdeu a sua esposa, dizendo assim: eu perdi a minha família. Eu perdi a minha família. Eu posso namorar com uma outra pessoa, eu posso me casar com outra pessoa, mas eu perdi a minha família. E é por isso que a igreja sempre vai pregar família. 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 Amém, irmãos? Mas veja o que Paulo diz no verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Depois dele condenar a inteligência desse século, a sabedoria deste século, chamando-a de estultícia, de tolice, Paulo diz: ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Corinto estava faccionado, estava dividido em partidos que eles construíram
em torno de certos nomes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Paulo precisou dizer assim, mas eu morri na cruz por vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Vocês foram submergidos na minha essência? Irmãos, homens são passageiros. Homens são passageiros. O Brasil vive uma coisa muito triste, muito triste. Estamos completamente divididos, completamente separados, por causa de ideologias. Quando você vai ver as relações que são feitas lá no calabouço do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, ninguém é esquerda, direita ali. Ali é o dinheiro que te oferecem. As negociações são escusas. Irmãos, irmão brigando contra irmão. Pai perdendo o carinho dos filhos, filhos perdendo o carinho dos pais. O choque das gerações que acontece hoje no Brasil é um choque terrível. Separação de pais e filhos, de irmãos, de amigos. Porque ninguém se respeita mais. Nem as redes sociais, que deveriam ser lugares de solidariedade, de expansão do evangelho, de expansão missionária, hoje as pessoas se atacam pelas redes sociais. Elas têm personagens que na verdade são vocês mesmos. Nós somos estes personagens. A rede social é a extensão de quem somos. Se você fala um monte de palavrão pela rede social, lembre-se, você é a pessoa que está falando palavrão. E não é bonito falar palavrão. Não é bonito xingar as pessoas pelas redes sociais. Não é bonito alimentar a violência. Por quê? Porque os filhos de Deus são, pelas bem-aventuranças de Jesus, pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se você é alguém que destila ódio dentro da sua casa e pelas redes sociais, lembre-se, você está se distanciando de sua identidade. Você está perdendo a sua identidade de filho. E você está se tornando um projeto de uma ideologia. Irmãos, o que vai curar esse país não é o próximo presidente, não. Não são as eleições municipais que vão acontecer agora, esse ano, não. É claro que a igreja tem que ser um lugar em que artistas são formados, juízes são formados, professores são formados, cirurgiões são formados, atletas são formados, senadores são formados, deputados são formados, membros do Supremo Tribunal são formados. A igreja é um lugar de educação, mas não para os seus próprios interesses. Nós vamos votar em você e você vai construir o nosso templo. Não. Essa relação, muito obrigado, não queremos. Não queremos. Essa igreja, ela precisa se fundamentar a partir da fidelidade de um povo. Ah, pastor, vamos fazer a propaganda política lá na igreja, vamos jogar panfleto de vereador. Não, irmãos, obrigado, muito obrigado. Eu sei que é ano de política, mas nós agradecemos. Aqui nesse púlpito nós vamos pregar o Evangelho de Jesus. Vamos pregar a centralidade da cruz, o reino de Deus, lembrando que nós temos que orar por eles, sem sombra de dúvida. É uma responsabilidade nossa. Mas aqui não é curral eleitoral. Aqui é o redil de Jesus. Nós somos chamados de redil. Nós somos o rebanho de Cristo. Se Cristo um dia se candidatar, aí nós vamos fazer uma campanha para ele. Mas como ele não vai se candidatar, o que a gente vai fazer é orar pela sua vida.
para que você seja fiel aos propósitos que você colocou. E você não se perca no meio do lodo que existe, infelizmente, nessas negociações escusas, que no fundo não pensam naquilo que deveriam pensar nas pessoas, nos próximos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque os homens são passageiros. Nós somos uma neblina, irmão. A gente vive 70, 80, 90, no máximo 100 anos. Os que passam disso podem agradecer todos os dias. Passei mais um dia. Nossa vida é breve. Acaba rápido. Por isso não alicerçamos a nossa fé, a nossa esperança em homens. Não alicerce a fé de vocês em mim ou em qualquer líder daqui da igreja. Que a fé de vocês esteja alicerçada em Jesus. O que eu estou falando aqui, voltem para a casa de vocês hoje e leiam a Escritura. Leiam a Escritura. Não confiem nas minhas palavras, confiem nas palavras de Jesus Cristo. Que Deus me dê a graça de repeti-las aqui, no púlpito dessa igreja. Não, ninguém se glorie nos homens. Olha o que ele diz, porque tudo é vosso. Isso aqui é filosofia estoica. O estoicismo é uma filosofia que concorria, inclusive, com o Evangelho. Epicureus, estoicos, por exemplo, se encontraram com Paulo em Atenas e discutiram em Atenas. Ele foi convidado ao Areópago, como se fosse o supremo tribunal daquele tempo. E eles zombaram da ressurreição. Os estoicos diziam assim, porque tudo é vosso. Só que o porquê tudo é vosso dos estoicos é um convite à autossuficiência. É um convite ao egoísmo. Paulo pega uma partícula da filosofia estoica e diz assim, porque tudo é vosso. Só que ele não quer ensinar os coríntios, aqueles de Corinto, a serem autossuficientes, não, porque essa é a teologia do diabo. O diabo vem nos seduzindo desde o Éden, dizendo assim, vocês são suficientes. Vocês podem discernir entre o bem e o mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto era o seguinte, se eu comer desse fruto, eu serei Deus. Eu terei a competência de discernir entre o que é bom e o que é mal para mim. Eu não preciso de uma instância superior, eu não preciso de Deus. Deus morreu. Nietzsche não inventou isso. Isso está desde o Éden. Nietzsche não inventou isso no seu livro Gaia e Ciência, no Assim Falou Zaratustra, não. Deus morreu é desde Gênesis. Nós temos matado Deus todas as vezes que dizemos assim, eu sou suficiente. Eu vou resolver o problema do meu casamento sozinho. Eu vou resolver os problemas dos meus relacionamentos sozinhos. Eu me basto. Eu sou o cara. Eu vou resolver tudo. Eu vou fazer a negociação sem orar. Eu sou o cara. Eu acertei até aqui. Essa autossuficiência, inclusive, tem sabotado você, irmãos. Isso nos sabota todos os dias. Todas as vezes que eu falo assim, não, eu dou conta. Eu dou conta. Tudo é vosso. O tudo é vosso dos estoicos, essa filosofia concorrente, era um convite ao egoísmo, à autossuficiência. A gente se basta. Eu sou a mulher. Mas quando Paulo diz, porque tudo é vosso, ele alarga essa discussão. Ele diz assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, seja a morte, tudo é vosso. Olha como ele alarga esse conceito, tudo. A vida, a morte, o futuro, as coisas presentes, tudo é vosso. Mas ele diz assim, e vós
de Cristo. Pronto. Ele pega o nosso ego e desmonta. Tudo é vosso. Tudo aí, tudo aí. Tudo que você está enxergando é de vocês. Tudo. Só que Jesus foi mais profundo. Mais profundo. Porque mostrou para o apóstolo Paulo, naquele encontro derradeiro a caminho de Damasco, que a vida só faz sentido em Cristo Jesus. O diabo falou para Jesus assim: eu dou isso, tudo que você está vendo, se você prostrado me adorar. Se você estiver prostrado me adorando, eu vou dar tudo que você está enxergando. Você lembra lá do Rei Leão? Quando o Simba, quando o pai do Simba qual é o nome do pai do Simba? Mufasa. Olha para tudo que o sol, né? Isso é coisa do diabo mesmo. É interessante que as pregações hoje se assemelham mais às pregações do diabo. Você vai conquistar todas as coisas. Você vai longe demais. Você vai voar com um foguete na sua vida. E você vai além, vai além, vai além. Aí quem vai além são os que ganham rios de dinheiro dizendo que você vai além. Porque você só vai além se você trabalhar mesmo. Acordar cedo. Não tem segredo não. Pergunta a qualquer homem bem sucedido se ele não trabalhou 30 anos. 30 anos, sem parar. 15, 16, 17, 18 horas. Ah, mas e o cara que recebeu a herança do pai? Aí é um caso de exceção, não julgo, ele ganhou a herança. Quem me dera eu também ganhasse uma herança. Mas se você pergunta aos bem-sucedidos que saíram do zero e estão lá em cima, trabalho, burdoada aqui, gente falando mal aqui, gente falando mal e burdoada no nome, e trabalho, e 17 horas, e 18 horas, e muito isso. Pergunta um médico bem-sucedido, quantas horas ele estudou por dia? Se ele não chegou lá para ser o cirurgião, debaixo de muito estudo, e muito esforço e muito trabalho. Já dei a minha aula de coach aqui, no final eu vou cobrar um valor para todo, estou brincando. Tudo é vosso, verso 23, e vós de Cristo. Se você não estiver circunscrito à vida de Cristo, nada vai fazer sentido para a sua vida. Você pode estar andando num carro de R$500 mil, e você vai estar sofrendo uma agonia louca. Você pode estar numa casa de milhões. Pastor, meu terreno tem 15 mil metros quadrados. Que bom. Você tem muita árvore lá no seu terreno. Mas se você não estiver em Cristo, você e sua família inteira podem estar despedaçados. Você tem muito terreno, mas não tem paz. Você tem muito terreno, mas não tem sentido. Você tem muitas propriedades, muitos bens, mas você não tem propósito. Você não tem alegria. Porque não é sobre ter. Ter é coisa de consumista, de hedonista. São os valores deste tempo. Nada contra ter, mas se você está em Cristo, você é um Barnabé. Você tem, e você é honrado porque você tem. Você trabalhou, parabéns pela sua casa. Isso não é condenável. Que lindo que você tem um bom apartamento, um bom carro, mas agora o seu bom apartamento, sua boa casa, o seu bom carro serão apenas instrumentos de Deus para abençoar vidas. Você já viu aquela caixa d'água famosa, não é Tigre não, é Forte Leve? O dono da Forte Leve é um cristão, eu tive a honra de conhecê-lo. Onde você vê casa tem Forte Leve. Não é isso? Você olha para cá, Forte Leve, para cá, ou seja, ele vendeu para o Brasil inteiro. Ele é rico, mas ele é rico da graça de Deus.
Você tem que ver os trabalhos sociais que esse cara faz no Nordeste. As igrejas que ele planta. Ele faz alianças com várias igrejas do Brasil, plantando novas igrejas, plantando lugar de salvação. Porque, irmãos, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma identidade em Cristo, a gente vive isso, mas não para a nossa autossuficiência, não para o nosso egoísmo. Paulo disse: tudo é vosso, mas lembrem-se, vocês são de Cristo. Se vocês são de Cristo, nós estamos nas mãos dele. E se estamos nas mãos de Cristo, a gente vive o que ele quer que a gente viva. Ele é o nosso Senhor. Nós somos escravos, servos de Cristo Jesus. É ele quem determina, ó, para lá, hein? Ele fez isso com Paulo, Atos 16. Bitínia não, Ásia não. Quero que você vá para Filipos. Tudo é nosso, irmão. Tudo que você vê, a vida, a morte, as coisas futuras, presentes, tudo é nosso. Mas a gente precisa lembrar que nós somos de Cristo. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, toda a nossa alegria, todo o nosso entusiasmo só tem sentido se está dentro e circunscrito à experiência de Jesus. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé? Tudo é nosso, mas nós somos de Cristo. Tudo é nosso, mas nós somos de Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Não seja o Senhor da sua vida. Não seja o Senhor da sua casa. Não faça isso com você. Não destrua a sua vida tentando ser o Senhor da sua vida. Não destrua sua família tentando ser o Senhor da sua casa. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Você entendeu essa palavra? Se você quer entregar o seu coração hoje a Jesus, você veio aqui nesse culto e essa palavra, ela tocou o seu coração. E você entendeu que você não pode viver sem Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Não existe vida sem Jesus. Você entendeu essa palavra? E você quer entregar o seu coração a Jesus. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, de olhos fechados, dentro do seu coração, repita essas palavras. Ore comigo assim. Ore dizendo assim, ó: Jesus. Se você quer entregar o seu coração, repita essas palavras. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Seja o Senhor do meu coração. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu consagro a minha casa a Ti. Seja o Senhor da minha família. Seja o Senhor do meu coração. No nome de Jesus. Amém. De olhos fechados, há alguém nessa noite que fez essa oração com sinceridade. Se você fez essa oração com sinceridade, levante bem alto sua mão, só para que eu possa orar por você. Há alguém que lá dentro da sua alma fez essa oração, pode levantar bem alto se você orou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Há mais alguém que fez essa oração lá dentro do coração, dizendo: Jesus, eu preciso viver para Ti. Eu preciso viver para Ti. Há alguém? Levante bem alto. Há alguém que está fazendo essa oração? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque duas pessoas disseram sim para o Evangelho.
E se o céu está em festa, nós também estamos em festa. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. E que eles possam servir o teu nome para sempre. Para sempre, porque não há maior alegria do que a alegria que sentimos quando estamos servindo o teu nome que é eterno. Em nome de Jesus. Amém?